Dor nas costas, coluna travada ou dando aquela pinçada do ciático durante o movimento. Como que a medicina chinesa interpreta a lombalgia e quais as condutas para eliminar a dor? Vamos pro vídeo? Olá moçada, professor Arquimedes. Quais são as causas de dor nas costas? Como que a medicina chinesa vai interpretar a lombalgia e a Tong? O primeiro motivo pode ser fraqueza muscular, pode ser o sedentarismo, ou seja, uma musculatura flácida que esteja comprometendo a estrutura dos corpos vertebrais, o espaçamento existente entre os corpos vertebrais. O segundo motivo está relacionado com uma sobrecarga em alguma determinada região. Isso vai de acordo com o posicionamento. Por exemplo, como é que está o seu posicionamento nesse exato momento em que você está assistindo o vídeo? Será que você está com a coluna ereta, certinha? Será que você está inclinado? Será que você está jogado, está esparramado no sofá, está deitado na cama? Então, como é que está o teu posicionamento? Principalmente nesses dias em que o trabalho em casa, o home office, está tão em alta, então as pessoas acabam não tendo aquelas condições ergonômicas específicas, melhores para o trabalho dela. O terceiro motivo está relacionado com estiramento. Sabe aquele atleta do final de semana que vai fazer um movimento muito rápido ali e acaba dando aquele choque na coluna? Esse é o famoso estiramento muscular, ou seja, ocorre o rompimento de alguns fascículos musculares de algum determinado músculo. O quarto motivo pode ser uma hérnia de disco. Pode ser que por algum impacto, algum sobrepeso, algum motivo que tenha forçado ali os corpos vertebrais, o disco, aquele anel fibrocartilaginoso existente entre os corpos vertebrais, ele pode ter se deslocado, ele pode ter, digamos, extravasado um pouquinho para fora da região. Então, quando isso acontece, ou quando ocorre uma compressão, uma redução do espaçamento intervertebral, isso geralmente acaba ocasionando o pinçamento de um dos nervinhos que saem do lado dos corpos vertebrais, ou seja, os nervos raquidianos. Então, se por algum motivo aqueles nervinhos, os nervos raquidianos, estão sendo pinçados, ou por conta do extravasamento ali do disco intervertebral, ou por conta da redução do espaçamento entre as vértebras, pode ser que a pessoa ela refira tanto a dor quanto a parestesia, ou seja, aquele formigamento que pode se pronunciar no sentido do membro inferior, ao longo da perna, na região das costas. Então isso vai variar de acordo com a região acometida, de acordo com o músculo acometido, de acordo com o ramo nervoso prejudicado. Mas no geral, grande parte da dor nas costas está relacionado com sedentarismo, ou seja, a falta de atividades físicas, e com o posicionamento no cotidiano. Então, por exemplo, quando você está almoçando com a sua família, será que você presta atenção como é que está o posicionamento? Então não tem aquela visão de manter o corpo retinho ali durante uma refeição ou durante os seus estudos. Essas dores lombares, quando você está falando de uma dor inicial, geralmente a correção do hábito ou o início de uma prática de atividade física, fazer uma corridinha num parque, andar de bicicleta de repente na ciclovia, ou fazer um pilates, ou o próprio alongamento dentro de casa também. Hoje tem um monte de curso ensinando a se alongar, a melhorar ali a mobilidade das articulações. Ou seja, existem várias formas de você melhorar a qualidade de vida no seu dia a dia. Mas vamos supor que você não esteja praticando atividades físicas, que você esteja um pouco mais sedentário, ou de repente a balança está te sabotando, está um pouquinho acima do peso, e essa dor nas costas realmente começou a te incomodar. Então, o que significa? Significa que está na hora de deixar a preguiça de lado, criar vergonha na cara e procure um acupunturista. E eu posso afirmar isso porque lombalgia, lombociatalgia, a dor nas costas, é um dos maiores motivos que levam os pacientes a procurarem o serviço de acupuntura. A acupuntura tem um excelente resultado para esse tipo de dor. Agora, vamos levar essa dor Tong, a dor nas costas, Yao Tong, para a medicina chinesa. Como é que a medicina chinesa ela interpreta a dor nas costas e como é que é feito o tratamento dessa dor? Quando a gente fala sobre a região lombar,
Região lombar é a residência dos rins, mas assim, não pensa nos rins como na medicina ocidental, ou seja, não vai pensar que você está com um problema nos rins, que você está com uma nefrite, que você está desencadeando uma cólica renal, né, que você está por algum motivo apresentando alguma alteração do funcionamento ali dos seus néfrons, da função dos rins. Não, nós estamos falando na função dos rins aos olhos dessa medicina tradicional chinesa. Então, a região lombar é a residência dos rins. Na região lombar é onde você tem a energia Qi dos rins, é onde exerce tanto o Yin quanto o Yang dos rins. E aos olhos da medicina chinesa, a gente fala que os rins, eles regem os ossos, os rins, eles são o mar da medula. Então é muito evidente o controle dos rins, o relacionamento dos rins com as estruturas ósseas do nosso corpo, com a formação dos ossos, com o desenvolvimento musculoesquelético, com essa parte estrutural das nossas articulações ou do nosso esqueleto. E o fato é que algumas coisas podem aumentar o consumo da energia dos rins. Então, quando a gente fala sobre os rins, Shen, a gente está falando sobre a essência Jing dos rins, ou seja, a polaridade Yin dos rins, que é quem abastece os ossos, que é quem nutre a medula, quem é que dá a resistência, a densidade, a força aos nossos ossos. Então, tudo isso está relacionado à polaridade Yin dos rins, ou seja, a essência Jing, que reside nos rins. Mas essa essência, ela vai ser prejudicada se, por exemplo, eu tenho um excesso de atividade física, né? Excesso de atividade física, excesso de atividade sexual, então de repente o trabalho que eu exerço ali exige muito da minha estrutura física, isso pode vir a consumir a minha essência Jing dos rins. Dessa forma, quando a gente fala então sobre os padrões de desarmonia, né, relacionados à lombalgia, existem 3 motivos principais que vão levar o paciente a apresentar essa dor nas costas: a lombalgia, a lombocetalgia, né, a dor no nervo asiático. Então, quais são esses 3 motivos? O primeiro motivo está ligado com os fatores patogênicos exógenos, frio e umidade. O frio Han e a umidade Qi, levando aquele padrãozinho de frio e umidade, né? Então, o Han, Qi e Ao Tong, ou seja, o frio, a umidade, levando aquela lombalgia, é o primeiro fator. O segundo motivo está relacionado com o consumo da essência Jing dos rins, ou seja o hábito de vida do indivíduo, seja um excesso de atividade física, excesso de atividade sexual, então se está tendo uma deficiência da essência Jing dos rins, um consumo do Yin dos rins, ou seja, um Shen Shu e Ao Tong, uma deficiência da essência dos rins. E o terceiro motivo está ligado a algum trauma, alguma batida, algum movimento, algum pivoteio que aconteceu ali na região lombar, alguma coisa que bateu. Então esse movimento brusco, essa queda, essa batida levou àquela lombalgia, aquele trauma, né? Na medicina chinesa é chamado de Wai Shang Yao Tong, né? Então esse trauma levou a um comprometimento da energia Qi, do Feng Shui, da região lombar. Então essa região foi prejudicada. O diferencial, né, de acordo com a diferenciação de síndromes, quando você fala sobre frio e umidade, o frio ele constringe, ele leva a dor, né? A pessoa tem aversão ao vento. Umidade, sempre que tiver qualquer processo patológico dentro da medicina chinesa relacionado com a umidade, a primeira característica que você sempre vai ler, que você sempre vai identificar, que você sempre vai visualizar é peso, a sensação de peso, cabeça pesada, coluna pesada, peso numa região, peso no braço. Então isso é o que identifica a presença da umidade naquela região. Se o motivo da dor lombar for de fato um consumo da essência Jing, então os sinais clássicos são, além da dor nas costas, o paciente ele referir, por exemplo, um cansaço, uma indisposição, uma falta de vontade, uma falta de vitalidade, além dos sinais físicos, né? Por exemplo, estou com dor na articulação do joelho, estou com dor na minha coxa femoral, estou com dor na glenohumeral, ou seja, no ombro, né? Estou com dor em alguma região específica, em alguma outra articulação. Então isso está me sinalizando que a essência Jing dos rins
não está nutrindo adequadamente os ossos. Então a regência dos ossos, que é uma característica dos rins, não está acontecendo plenamente. E a terceira característica que o próprio paciente vai relatar para você, né, que sofreu algum trauma, sofreu algum impacto, é aquela dor aguda, que lembra na diferenciação de síndromes, quando a gente fala que quando você coloca a mão, né, e a pessoa refere um conforto, são padrões de deficiência, e quando você coloca a mão, parece que a pessoa refere mais dor, então me denotando um padrãozinho de excesso, é a mesma situação. Nesse terceiro tipo da lombalgia, quando você faz a palpação, a pessoa ela refere mais dor naquele ponto onde você fez a palpação, onde você identificou ali o local de dor. E qual vai ser a conduta terapêutica? Como é que vai ser a minha prescrição de pontos, de técnicas, de recursos? O que dá para fazer? Antes da gente entrar nesse tema, eu gostaria de pedir que, se esse vídeo está agregando conhecimento, se os meus conteúdos estão ajudando você na compreensão da medicina chinesa, nas práticas da acupuntura, então eu peço para você clicar no joinha, deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, para quem só está assistindo o vídeo e não tem costume de se inscrever, né? Por favor, se inscreva, até se for possível ativar as notificações para ver sempre que eu estiver lançando um vídeo novo. Mas em relação ao que você pode fazer, qual a tua forma de proceder, né? Depende, obviamente, de qual que é o tipo específico da dor, porque a combinação de pontos, a prescrição de pontos vai variar, a técnica pode variar a ser realizada em algum determinado ponto. Então, em um contexto geral, o que os principais autores trazem em comum acordo como formas de tratamento para a região lombar? O primeiro ponto, que é o ponto coringa dos rins, né? É um ponto fonte dos rins, ou literalmente é um ponto fonte tanto do yin quanto do yang dos rins, que é o ponto tai chi, o ponto R3. E só sobre o ponto R3 eu sempre falo, né? Que dá para fazer um vídeo só sobre esse ponto, porque a influência desse ponto em relação a todo o yin do nosso corpo, a todo o yang, todo o processo fisiológico, funcionamento dos órgãos e vísceras, está na dependência da energia dos rins. Então, o primeiro ponto a ser trabalhado, a ser estimulado, é o ponto tai chi, o ponto R3. E quando eu falo em ser estimulado, não precisa ser necessariamente com a agulha de acupuntura, a agulha fina Hao-Zhen. Você pode, de repente, trabalhar com um stipper, né? Lembrar de massagear aquele pontinho, fazer uma digitopressão naquele local, ou de repente, né, para quem trabalha com a Pong, fazer estimulação com aquelas pontinhas metálicas, né, de fazer o posicionamento sobre o ponto R3. Provavelmente eu vou colocar um videozinho mostrando a localização do ponto R3, mas nesse local ali, entre o maléolo medial e o tendão de Aquiles, nessa região você pode fazer aquele estímulo ou através da agulha fina Hao-Zhen. E esse ponto é um ponto de tonificação, é um ponto tonificante, é um ponto de acender. Ele faz a regulação dessa energia yin e yang do nosso corpo, né? A gente fala aqui dos rins, mas é literalmente de todo o corpo. O segundo ponto indicado é um ponto que ele é um ponto comando da região lombar, ou seja, ele é indicado para qualquer tipo de alteração do Qi, do Shui, da região lombar, que é o ponto bexiga 40, o ponto Weizong, né? Então, esse ponto bexiga 40, ele apresenta uma influência direta sobre a região lombar. E nos clássicos de acupuntura, você encontra inclusive a prática da sangria no ponto bexiga 40. Pegar uma agulha trifacetária e fazer a sangria daquela região para o alívio da dor lombar. O terceiro ponto a ser indicado é simplesmente o ponto de fortalecimento dos rins, é um ponto direto dos rins, que é o ponto Shen Shu, o ponto bexiga 23. Então, o ponto bexiga 23 e já está localizado ali na região lombar, né? Você pode agregar esse pontinho na sua terapia, mas tem um porém, né? Esse ponto bexiga 23, para quem já foi meu aluno, né, sabe que eu prefiro trabalhar de uma outra maneira, que eu vou falar daqui a pouco, na região lombar. E um quarto ponto que está diretamente relacionado com toda a energia da região lombar, que tem toda uma base estruturada nos conceitos da medicina chinesa com relação à energia, à essência dos rins, a energia yang, a vitalidade do indivíduo, é o ponto Ming-Men, é o ponto, né, VG4, que é um ponto que está diretamente relacionado
com toda essa energia que rege os rins. Para passar mais um ponto antes de entrar na minha conduta, né? Tem um ponto que é extremamente referenciado também nas patologias ligadas ao sistema musculoesquelético, às alterações articulares, que é o ponto Yan-Lin-Quan, que é o ponto VB34. Então, esse pontinho VB34 também pode ser agregado, principalmente quando a gente está falando da lombalgia relacionada ao terceiro tipo, ou seja, quando teve aquele trauma, aquele comprometimento da estrutura musculoesquelética da região. Em relação aos principais pontos de tratamento, os principais pontos são esses, mas existem outras formas também da gente trabalhar. Como eu falei, você pode estimular um ponto de acupuntura através de uma agulha, você pode estimular o ponto de acupuntura através da tua digitopressão, através de uma esfera metálica, um apong, através de um stipper, através de, não sei, né? Você pode trabalhar com laser sobre a região, fazer uma ventosa com aquela ponteira que estimula um ponto. Então existem várias formas de você estimular esses acupontos pensando naquela dor lombar, pensando no tratamento da lombalgia. Mas tem um pontinho extra que é muito usado pelos autores, que é muito referenciado na literatura, que é o ponto Elton John. Mas prof, que ponto é esse? O ponto do Elton John. Você não vai mais esquecer. É o ponto Yaotong Jan. É um pontinho extra, na verdade são dois pontos, mas que compõem um ponto extra, e ele está localizado na sua mão, ele está localizado na bifurcação entre o segundo e o terceiro metacarpos, entre o quarto e quinto metacarpos, no que você sente a bifurcaçãozinha onde o teu dedo encaixa, como de costume, né, nos pontos de acupuntura. Então, onde os teus dedos encaixam, faz um teste, pega uma agulhinha ali, coloca ali perpendicularmente, né, nessa região, especificamente para o trabalho da região lombar. E como você, acupunturista, né, agrega bastante ali a auriculoterapia no tratamento também, né, tem um ponto que é um ponto específico da região ciática, um ponto ciático, que você pode trabalhar na cruz inferior da antihélice, que antigamente, né, um dos procedimentos assim que a gente olha com espanto, né, nossa, né, faziam a cauterização do ponto ciático antigamente. Então, tem um ponto ciático na auriculoterapia que também pode entrar na sua combinação de pontos para a própria região lombar, né? Mas é um ponto mais específico ali para esse tipo de tratamento. Mas finalmente, né? Qual que é a conduta do prof? Eu, professor Arquimedes, gosto de trabalhar com os pontos ID3, aquele primeiro pontinho roxinho, né? Ele é um pontinho que coça, incomoda um pouquinho, mas é tudo de bom para a estrutura óssea, tudo de bom para a coluna. Então eu começo por esse pontinho, ponto ID3, depois eu pego os pontos VB30, bexiga 40, bexiga 57 e o ponto bexiga 60. Então esses pontos, eles compõem o meu protocolo, sendo que como o meu paciente ele está posicionado em decúbito ventral, ou seja, de barriguinha para baixo, está bem posicionado na maca ali, né? Com a cabeça no seu devido espaço ali da maca, um travesseirinho embaixo da barriga ali para diminuir a tensão da região lombar. Até o posicionamento do teu paciente tem que prestar muita atenção para fazer esse tratamento, né? Mas nesse protocolo, a região lombar, ela fica literalmente livre para eu trabalhar com uma ventosa na região. Eu estou recrutando o Zheng Shui, eu estou mobilizando a energia Qi através da ventosa terapia. Então é uma excelente conduta. Tem paciente que sai zerado do seu atendimento ali, do seu consultório, da sua clínica, né? Então é um procedimento muito interessante, extremamente eficaz ali para você trabalhar com o teu paciente. Faça esse procedimento no seu paciente, escreve nos comentários se você utiliza esses pontos ou quais são os pontos que você utiliza na sua prática clínica. Vamos aproveitar o espaço também para trocar figurinhas, né? E conta para mim, já conhecia o pontinho Elton John, né? Já conhecia esse pontinho extra? Já trabalha com uma auriculoterapia? Se você trabalha ali na região lombar, trabalha com ventosa, trabalha com moxa, prefere os pontos dorsais, prefere fazer de repente os roatos giage? Então deixa nos comentários. E esse foi o vídeo sobre dor lombar. Espero que você tenha gostado, espero que tenha feito a diferença aí no teu atendimento e te espero no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.